Davi, com sua funda em mão. Sou rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Neste semestre, nós estamos estudando a vida de Davi. E na aula passada, nós aprendemos que ele derrotou o gigante Golias com a força de Deus, do Papai do Céu. Muito bem, agora nós vamos aprender como foi que Deus livrou Davi das mãos de Saul. Davi havia vencido o gigante e ele se tornou muito famoso. E todo mundo naquela cidade queria conhecer quem era Davi. Esse jovem que através da vida dele, Deus derrotou aquele gigante bem grande. E onde ele passava, todo mundo, Davi, Davi, o Senhor continua sendo contigo em todo o tempo. O Senhor é Deus, louvado seja Deus. E as pessoas ficavam muito felizes de conhecer Davi. E a família de Davi também ficaram orgulhosos. Falavam, esse é o meu filho Davi, que venceu aquele gigante. E quando Davi venceu o gigante, uma das recompensas era casar com a filha do rei. E o Davi casou com Mical, a filha do rei. E ele foi morar lá no palácio de Saul. E lá tinha o irmão de Mical, que era o Jonatas. E eles ficaram muito amigos, tiveram muitas amizades e eles ficaram muito felizes. Só que com a popularidade de Davi, teve uma pessoa que não gostou que Davi ficou muito popular e ficou enciumado. Vocês nem imaginam quem era. O rei Saul. Ele ficou enciumado por causa disso, que todo mundo só ficava conversando com Davi, queria só saber dele, né? E ele ficou todo enciumado. E ele ficou com inveja, ele ficou com muita raiva. Ele falou assim, agora ninguém mais quer saber de mim, só quer ficar dando atenção a esse Davi. Aí ele ficou muito, mas o Davi, sabe o que aconteceu com o Davi? Ele ficou muito triste, ele falou, agora eu não tenho mais sossego, aonde eu vou, ou eu vejo Saul me perseguindo. E ele ficou muito triste. Aí sabe o que ele fez? Ele foi falar com o amigo dele, o Jonatas, e falou assim, Jonatas, me ajude, por favor. Aí falou assim, vai conversar com seu pai para ele parar de me perseguir. Aí o Jonatas falou assim, sim, Davi, eu vou conversar com meu pai. E ele foi lá conversar com o pai dele. Chegando lá, falou, né, com o Jonatas. Aí o Jonatas pegou, conversou com o rei. Aí o rei falou assim, tá bom, eu não vou mais fazer nenhum mal ao jovem Davi. Eu vou ser amigo dele agora. Aí ele ficou lá cantando. Aí o Davi tocava a harpa para ele. E ele viviam muito felizes lá no reino. Aí, mas acontece que eles saíram, né, para a guerra depois de algum tempo. Eles saíram para a guerra. E nessa época, quando Davi voltou da guerra,
vitorioso, todo mundo feliz, contente, aquela harmonia toda. Sabe quem foi? Sabe o que aconteceu? Vamos ler o que está escrito lá em 1 Samuel 18:7. Primeiro eu vou ler o 6. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando diziam: Davi matou milhares. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E as mulheres ficavam cantando. E Saul ficou muito indignado e falou: muito bem, agora ninguém mais falou. Então Saul se indignou muito com aquelas palavras e pareceu mal aos olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim milhares? Somente milhares? Na verdade, é que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Então, quer dizer, ele continuou com ciúme. Às vezes nós somos assim também. Às vezes ficamos assim enciumados por nosso pai, dá mais atenção a outro irmão nosso, a outra irmã, e não dá a nós. Nós achamos que o nosso pai ama mais ele do que a nós. Então, às vezes também assim, quando o pai ou a mãe dá um presente, tipo uma boneca, um carrinho, ou outra coisa assim que você gostaria de ganhar, você pega, fica enciumado, mas esse sentimento é ruim, é feio. E quando acontece isso com a gente, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir perdão ao Papai do Céu. Papai do Céu, me perdoa por esse sentimento, limpa meu coração, que eu não quero ter mais esse sentimento. E a partir disso, de novo, Davi foi perseguido por Saul. E um dia ele estava lá no palácio tocando de novo a harpa dele. E sabe o que acontece? Saul joga uma flecha bem na frente de Davi. Mas Davi consegue se desviar dessa flecha. E foi salvo mais uma vez. Mas sabe o que aconteceu? O Saul continuou perseguindo e falou para os servos dele perseguir Davi para localizar onde ele estava. Porque quando ele fugiu, ele saiu da presença de Saul. E Davi ficou escondido, né? Aí ele estava em outro lugar e a Milcal falou, né, de novo que o pai dela estava perseguindo ele e ajudou Davi a se esconder. Sabe por quê? Porque Davi seria o novo rei de Israel. O Papai do Céu já tinha designado ele para ser o novo rei de Israel. E o Papai do Céu livrou ele. Então, em todos os momentos, o Papai do Céu livrou a Davi. E do mesmo modo que o Papai do Céu livrou a Davi, ele vai livrar nós. E vai livrar você também e eu. Então, que nós possamos ser gratos a Deus pelos livramentos que Ele tem feito em nossas vidas e agradecer a Deus pelos livramentos, porque Ele livrou a Davi e livra nós também. Amém, crianças? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém.